certamente uma das mais importantes categorias do tecido social brasileiro, faz a eleição da sua representação estadual neste final de ano. Renato Ribeiro de Almeida, natural do interior de Penápolis, atua na capital, fala conosco como um dos candidatos à OAB do Estado de São Paulo. Não precisa dizer que é, sem dúvida, a maior corporação jurídica do papel do operador de direito da América Latina, talvez. Agora, nesse mundo de milhares e centenas de advogados, como vocês colocam a posição em relação ao pessoal da Faria Lima e a maioria que é no interior? Primeiro, que alegria falar aqui para o pessoal de Bauru. E, de fato, a nossa chapa se chama OAB Popular. Porque existe uma diferença entre a advocacia da Avenida Paulista, da Faria Lima, que é luxuosa, que tem aquele negócio que não precisa da advocacia, mas não precisa da OAB, mas que está exercendo a advocacia de uma maneira que é realmente muito lucrativa, para a realidade dos 378 mil advogados inscritos hoje no estado de São Paulo, portanto a maior quantidade de advogados num estado, como é o caso do estado de São Paulo. Essas pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande. Nós temos colegas que estão fazendo trabalho de motorista por aplicativo, temos colegas que estão vendendo, muitas mulheres estão vendendo catálogo de produto de cosmético, vendendo bijuteria para conseguir uma renda na advocacia. Ou seja, é um negócio muito difícil hoje ser advogada, ser advogado. Não que essas atividades não sejam nobres e não sejam decentes e dignas, claro que são, mas não faz sentido alguém ter ficado 5 anos fazendo faculdade, pagando faculdade, muitas vezes ainda pagando questão do FIES, e sem ter o devido retorno e sem ter a devida atenção. A advocacia hoje paga quase R$1.000 de boleto no começo do ano de anuidade, e a maior parte dos colegas encontra na OAB simplesmente um boleto como se fosse um imposto, porque não tem nada de retorno, infelizmente. Aí, comparando já com o microempreendedor individual, outra categoria importantíssima que, segundo os dados do Sebrae, o maior conjunto de empregadores e serviços aqui no país. Estamos falando de serviço. No começo do ano, tem IPVA, tem os outros impostos que todo mundo sabe. Como esse MEI, este profissional da advocacia, sobretudo nos pequenos municípios, vai conseguir honrar com essa taxa? Veja, olha a dificuldade. Janeiro é o momento em que tem um recesso forense. Então o fórum está fechado, o tribunal está fechado, não entra ninguém do escritório de advocacia, principalmente na periferia, no interior do estado, aqui em Bauru. As pessoas têm uma dificuldade. Só que ao mesmo tempo chega o boleto para o pagamento do IPTU, do IPVA para quem tem carro, para quem tem filho na escola particular, tem a matrícula escolar, para quem tem criança em idade escolar, material escolar que tem que ser comprado, as contas do final do ano, porque a gente gasta no final do ano, mas chega a conta em janeiro, e daí a OAB chega com um boleto dizendo ao advogado, você tem que pagar esse boleto, se você quiser um desconto, paga à vista, ou então faz o parcelamento, mas começa a pagar agora. Isso é uma falta de empatia absurda. Primeiro que a OAB é milionária, é só fazer as contas que a gente sabe que são milhões que são arrecadados. E a gente poderia deixar esse boleto para março, começar em março, quando o fórum estiver funcionando, quando o advogado, a advogada já tiver um dinheirinho na conta, para isso não pesar tanto na vida das pessoas. Essa é uma das propostas. Tanto que no debate, tem muita gente comentando ainda sobre o debate, eu comecei o debate rasgando o boleto, dizendo esse boleto em janeiro é injusto, eu vou jogar isso para março, a OAB pode esperar. O advogado, a advogada, principalmente quem está no interior e na periferia das grandes cidades, tem uma dificuldade de pagar isso. Pensando em outras questões típicas e não menos importantes do andamento da profissão no dia a dia, você falou de um dado importante. Estamos gravando no final do ano e logo daqui a pouco tem o chamado recesso forense. Um ordenamento de uma regra diferente do trabalhador comum, inclusive do advogado, porque os litígios e os outros problemas continuam acontecendo em Natal e Ano Novo. Agora, para o fórum que não está ordinariamente trabalhando, como fica o advogado para recolher, por exemplo, o fruto dos seus serviços, se isso fica pendente? Pensa nas cidadezinhas pequenininhas que são maiores. É muito difícil, porque o juiz continua ganhando normalmente, o promotor continua ganhando normalmente, e a advocacia, que tem essa natureza de profissional liberal, tem dificuldade. Salvo algumas
áreas do direito, o pessoal que trabalha com propriedade intelectual acaba tendo algum tipo de remuneração. Para quem trabalha com direito penal, se tem um crime, uma demanda de uma delegacia, acaba tendo algum serviço nesse período do ano, mas a maior parte dos advogados, especialmente quem trabalha na área civil, na área empresarial, também na área trabalhista, esse pessoal tem uma dificuldade de receber. É difícil. E aí a OAB precisa ter empatia com essas pessoas. Isso é uma das propostas. A outra proposta que eu trago muito claramente é a questão do levantamento dos honorários. É difícil você ganhar uma causa. Daí, quando o advogado, a advogada ganha uma causa, tem que ficar esperando a boa vontade do Poder Judiciário de dar um clique dizendo que você pode levantar esses valores. Então, uma proposta que nós vamos trazer. A OAB pode fazer uma parceria com o CNJ. E nessa parceria com o CNJ, nós vamos elencar quais são as varas que são mais atrasildas, vamos dizer assim. Quem atrasa mais para liberar o recurso para os advogados. O honorário que os advogados já têm direito porque venceram as ações. Isso pode parecer uma coisa até pequena, pueril, mas você imagina uma cidade pequena ou até de médio porte. Tem poucos juízes, muitas vezes o advogado, a advogada tem muito processo com aquele juiz e daí ele fica um pouco receoso de causar uma confusão, criar birra com aquele juiz. Então não vai ser o advogado e a advogada individualizados, cobrando e causando confusão. Vai ser a OAB com todo o seu poder, fazendo a fiscalização e levando isso num ranking das pessoas que mais atrasam, para que eles, juízes e juízas, possam atender com mais velocidade a advocacia. A advocacia merece respeito, merece ser tratada. Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Só que muitas vezes, infelizmente, devido à condução precária que nós vemos na OAB, isso passa meio que desapercebido e nós estamos cada vez mais perdendo prestígio e espaço. Hoje em dia, advogado recebe um tratamento que é ridículo em delegacias, inclusive levando desaforo de escrivão de polícia, de delegado de polícia, que tem gente que confunde e insiste em confundir o advogado, a advogada com seus clientes. Isso é um absurdo. Nós vamos retomar a dignidade da profissão da advocacia. O último ponto, não menos importante, talvez mais institucional de relação com a comunidade, é que, por várias razões de história recente, a marca OAB, do ponto de vista institucional, já foi a grande defensora, sempre que o país teve alguma dissonância política, por exemplo, de defender grandes bandeiras, não políticas partidárias. E há entre a classe, em alguns segmentos, não sei qual do senhor, uma reclamação de que isso se perdeu um pouco no tempo. Aquela questão da instituição OAB servir ou não a projetos pessoais políticos com todo o direito de cada um. Como fica a OAB de recuperar, se é que o senhor acha assim, esse prestígio e essa atuação que ela é considerada por alguns segmentos que não o faz mais em questões, por exemplo, coletivas? Bom, primeiro, 2 pontos eu quero destacar aqui. Essa questão mesmo envolvendo o STF. Existe uma polêmica gigantesca entre os limites do Supremo Tribunal Federal. Só que veja, a OAB ficou completamente omissa nesse debate. E esse debate foi sequestrado pelos partidos políticos, seja de direita, seja de esquerda. E daí com extremismos dos dois lados. Sendo que a OAB deveria ser o palco principal desses debates, um palco técnico, trazer o debate com a sociedade, discutir o STF de maneira técnica, de maneira responsável. Nós não temos isso. Segundo ponto que é fundamental, infelizmente nós temos dirigentes e ex-dirigentes que fazem disso um trampolim político. Nós temos ex-presidente que saiu candidato a deputado, nós temos ex-presidente que saiu candidato a vice-prefeito de São Paulo, que hoje está tentando voltar. Nós temos o atual vice-presidente, que é o candidato, que ele tenta agora se eleger presidente. Ele é sobrinho do Dr. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. E não é uma crítica, eu só estou dizendo que existe uma relação profunda política partidária dessas pessoas. E a OAB não merece isso. A OAB precisa de pessoas que não têm vinculação político-partidária, mas que têm uma vinculação com a classe dos advogados. Isso que é importante, porque somente quem não tem uma relação político-partidária muito clara que vai poder comprar as brigas em defesa da advocacia, não em defesa do partido A, B, C ou D. Isso que é muito importante.